E no meio de tudo isso, o que é o resultado prático disso? O resultado prático disso é a falta dos remédios, a falta da comida, é o povo aqui, ó. Resume toda essa história. Embora tu tira todas as tuas convicções políticas, tuas convicções religiosas e coisa e tal, e pega no resultado prático dessa miscelânea toda. É o povo tomando, cara. Então a gente tem que se ligar nisso aí. Entendeu? Não adianta. Distração, distração. O gado está acordando. Nós, o gado, nós estamos acordando, nós estamos falando para as massas através dos nossos programas, da maneira que a gente pode. E o que acontece? Não interessa a eles. Então assim, ó, o gado está acordando, tome anestesia, tome distração em cima do gado. Né? Não, Luciano, mas tu tá dizendo não sei o que, tu veja a CIA, né? Conspiração, barari. Cara, por que eu falei toda essa história aconteceu lá com o embaixador Lyndon Gordon? Pra dizer que a CIA e os interesses americanos, até acima do próprio interesses do Kennedy como pessoa, pelo que a gente pode constatar ali, né? Os caras já vêm manipulando o Brasil de acordo com seus interesses desde 64. Né? Então o documentário é explícito. Então, se eles fizeram isso naquela época, por que não estariam interessados em fazer na bagunça agora, no momento, né? Não tem nenhuma dúvida que eles são capazes de fazer, e para mim eles estão fazendo, né? Então naquele momento lá eles próprios devem ter ajudado a fazer aquele atentado do Rio Centro. Quem é que, né? Entra um Puma lá no Rio Centro, está acontecendo uma comemoração entre os artistas lá, a gente está começando a desenvolver um grito de liberdade anti-ditadura. Isso provavelmente não era de interesse desse governo oculto, porque sempre que o gado está querendo acordar, eles têm que dar um jeito de fazer alguma coisa. Foram lá para botar uma bomba no negócio. Então aquilo era um falso ataque. Quem é que ensinava a gente a fazer falso ataque naquela época? Quem é que eram os especialistas em fazer esse tipo de coisa? Quem é que já foi denunciado por diversos soldados americanos dizendo dos falsos ataques que são feitos a toda hora, a todo momento, em todo lugar? Então, cara, né? É a história se repetindo. A crueldade humana por interesse se repetindo. E a gente sabe, mas como que a gente não aprende? Como que isso sucede? Porque, cara, por causa que desde que o mundo é mundo, tem esse pessoal lá de cima, desde da Torre de Babel, do Deçamos e Confundamos, é o que vem acontecendo. E de acordo com o quadro de hoje, com as tecnologias de hoje, com a cultura de hoje, mas é a mesma história de séculos atrás que vem acontecendo. É os dominadores, quando os escravos começam a acordar, quando o gado começa a acordar, tome anestesia, né? E além dessa anestesia para o povo brasileiro, para a gente não poder olhar um pouquinho mais à volta, a gente ficar totalmente, né, limitado a, meu Deus, eu vou ter comida na minha despensa, eu vou ter carro para gasolina para me deslocomover numa emergência, né? Enquanto a gente está preocupado com isso, a gente não olha para os lados, não olha para o resto. Boi de piranha, distração, né? Luciano, mas distração, eu não sei, será que tu não está viajando? Tá exagerando, né, Luciano? Sim, o Luciano está exagerando, eu acho que sim, né? Eu falei no outro programa para vocês aqui que a Coreia do Norte era uma distração, que essa guerrinha do Trump com o Kim Jong-un lá era a mesma coisa da Guerra Fria, que enquanto o mundo achava que a Rússia e os Estados Unidos iam se jogar bomba nuclear, eles estavam lá desenvolvendo o seu projeto espacial secreto. Né? Hoje todo mundo sabe. Então, cara, tá acontecendo a mesma coisa. E aonde a gente constata isso, aonde fica evidente isso, foi quando eu falei, aquele acordo de paz entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos era um engodo, como a própria ameaça de guerra é um engodo. O que acontece? Eu expliquei, gente, né, dentro da minha ótica, da minha humilde ótica, minha modesta forma de ver esse mundo conturbado, que não existe um cara que contracene, não existe um país que possa contracenar nessa palhaçada, nesse teatrinho com os Estados Unidos, que não a Coreia do Norte. Porque é um país fechado, é um país comunista, é um país que tem um ditador, é um país que tem uma ameaça nuclear considerável, tu entende? É um país que tem um louco no poder, que é o Kim Jong-un lá, né? Que é um cara que o mundo não sabe muito bem o que esperar dele. Então não tem um outro país que possa contracenar com os Estados Unidos nesse cenário. Tem que ser a Coreia do Norte. Então quando chegou naquele ponto que não tinha mais para onde ir, a não ser para o bombardeio efetivo, que não é isso que interessa a eles, eles não querem destruir tudo de uma só vez. Eles ainda precisam da humanidade para gerar, né, essa energia negativa que eles se alimentam, esse medo, esse terror, essa coisa toda contada que a gente sabe, né? Aí são diversas, né? E temos que pensar também que tem grupos diferentes lá de cima com interesses diferentes. Então tem uns que querem a redução da população, tem outros que querem que a população continue... não, mas se tu me matar todos os meus escravos, quem é que vai me servir? Então nós temos, né, essas guerras
pela posse das nossas almas, eu posso te garantir que a maioria dessas entidades negativas que estão guerreando pelas nossas almas são todos escravagistas. E nessa guerra também tem um grupo de pessoas que está tentando nos libertar. Então tem todos esses interesses, né? Como eu já falei aqui no programa, da mesma forma como tu pega uma tribo de índio lá no meio da Amazônia, não tem os filantrópicos, não tem os humanitários e não tem aqueles que só querem ir lá explorar os índios. Então tem de tudo nesse mundo. É a mesma coisa a nível exopolítico, né? A nível interplanetário. A mesma coisa que acontece aqui, o mesmo jogo de interesses, coisa e tal, em outros níveis, né? Quando a gente começa a pensar nos níveis mais evoluídos, fora da matéria, a coisa começa a mudar de figura. Mas por enquanto estamos todos nós bem encarnados, vivendo tudo nisso que a gente está vivendo. E por mais que a gente queira vibrar positivo, que a gente saiba do futuro, não sei o que, o aqui e agora é o que está acontecendo. Então assim, ó, por que eu estou falando de novo do teatro? Que é pra gente cuidar, é saber aonde está a armadilha para não cair nela. Entendeu? Então alguém tem que fazer o trabalho sujo, alguém tem que alertar as pessoas para dizer, olha, não entra nessa, né? Olha para outro lado, tenta agir diferente. Então, além de só denunciar isso aqui, eu estou trabalhando num monte de coisas aqui, como alertar o pessoal em relação à água. Já coletei as imagens hoje de manhã, já vou postar em seguida aqui o videozinho para vocês. De tratamento da água, ozonioterapia, né, a coleta da água da chuva, que é o que a gente faz aqui. Eu vou mostrar para vocês o nosso sistema de coleta, já vou mostrar, falar sobre o nosso sistema de hidroponia. Ou seja, são tudo tentativas da gente começar a se defender dessas situações que eles vão tentando impor pra gente, né? Porque quanto menos eles afetarem o nosso dia a dia, o nosso, né? Eles querem botar medo porque vão tirar a comida deles, vão tirar o combustível. Cara, se nós der um jeito de não precisar do combustível deles, de não precisar da comida deles, o que eles vão fazer com a gente? Entendeu? Então mais ou menos por aí, são tentativas de se defender, né? Por quê? Porque quando eu desencarnar, eu já sei mais ou menos como proceder na frente dos arcontes, eu sei do que eles estão aprontando daqui pra cá, e sinceramente, se isso tudo for verdade, que é o que eu acredito, eles não pegam, eles não mandam de novo pra essa miscelânea toda aqui. Tá entendendo? Porque se alguém me perguntou, mas cara, como é que a gente programa a alma? Como a gente usa a nossa alma como nossa arma? Pelo que eu pude entender, né, é mais ou menos a mesma coisa que programação neurolinguística, só que a nível intergaláctico. Então assim, ó, foi falado muito nas últimas décadas aí, o professor Lair Ribeiro, ele tem um livro sobre isso, eu li já há uns mais de 20 anos atrás, já li o Programação Neurolinguística, aliás eu li vários livros do Lair Ribeiro, admiro o cara muito, 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 é um guerreiro contra esse sistema, assistam tudo que vocês puderem do Lair Ribeiro, entendeu? Enfim, e ali também não é um ufólogo, né, mas ele também está totalmente ciente da máfia do medicamento, do adoecer para vender remédio, do comércio da medicina. Ele sabe de tudo isso. Eu poderia colocar o Lair Ribeiro dentro da medicina mais ou menos como um Martinho Lutero dentro da Igreja Católica da época lá, quando ele fez a luterana. O cara que entrou é um cara de dentro, percebeu todos os podres e disse, não, daqui por diante eu vou fazer uma linha diferente disso aí tudo, entendeu? Então assim, ó, salve o Lair Ribeiro, herói, Lair Ribeiro é um herói da humanidade, é um santo esse homem, é um avatar encarnado aqui na Terra, entendeu? E quem fala mal dele é porque tá mais do lado obscuro do que do lado bom, ou não conhece nada sobre ele. Quem fala mal do Lair Ribeiro é porque está interessado na continuidade dessa miscelânea, na comercialização da medicina, entendeu? Então fica bem evidente aí. Agora vai ficando bem exposto, né? Agora ninguém mais fica em cima do muro. Agora começa a cair as máscaras, as pessoas vão vendo de que lado cada um realmente está. Embora eu seja totalmente contra esse esquema de polarização, mas a natureza vai definindo as coisas, né? Ou seja, o que não quer dizer que quem perceba que esteja do lado de lá inconsciente e que, às vezes, sem saber, está ajudando toda essa coisa do mal aí, né? Em algumas atitudes tu começa a cortar o poder que a gente dá pra eles, o poder inconsciente, o poder energético, o poder financeiro, né? Então é complicado isso aí. Então, gente, voltando ao Donald Trump e ao teatro, eu falei pra vocês que é uma distração, que é uma mentira. Então quando não tinha mais pra onde correr a questão daquele teatrinho do fogo e fúria de um lado, Trump, aí esse velho gagá, nós vamos jogar nossas bombas, que nossos mísseis nucleares agora alcançam o território americano, o Japão, ou o Coreia do Sul, que é os aliados americanos e tal, aquele medo todo, né? E aí, então, quando não tinha mais pra onde correr e só resultava o ataque prático, e o ataque prático não interessa a eles, é só o teatro que interessa a eles, entendeu?
nesse momento pelo menos. Então assim, então agora não tinha mais pra onde correr, então eles tiveram que simular esse acordo de paz, aí o mundo dá uma respirada pra depois agora começar a degringolar de novo. Então começou de novo o Trump já com essas figuras, né, já tá nos noticiários aí de novo, não, que o Trump já vai continuar com as sanções e parará, ou seja, aí na internet sendo divulgado que o Kim Jong-un até está destruindo os lugares onde ele fazia os testes nucleares lá, ou seja, gente, teatro, boi de piranha, o gado acordando, toma anestesia no gado, então vamos ficar ligado com tudo isso aí, gente, vamos ficar ligado com tudo isso aí, tá entendendo? CIA, né? Totalmente mais sujo que pau de galinheiro, totalmente envolvida com todo esse processo, não só no Brasil. O Brasil é simplesmente um país bastante importante no mundo todo, pelo tamanho, pelo potencial que nós temos. Haja lembrar os recursos minerais, haja lembrar que nós temos 97% do nióbio mundial. O nióbio é um material importantíssimo, eu já fiz programas do nióbio bem no início, né? Quase um ano atrás, quando nós começamos, já falei do nióbio, já falei das denúncias que o próprio Enéas, né, o cara que morreu, aliás, falou do nióbio, né, mexeu onde não devia, desapareceu rapidinho, cara. O Enéas era um cara ligado, tava sabendo, então estava vendendo que, né, que o Brasil estava sendo vendido, coisa e tal, começou a falar, não deu ostra, cara. Tá entendendo? Então muita gente não sabe nem o que é o nióbio. Né? E aí quem é que comanda? Ou quem é que tá levando todo o nosso nióbio a preço de nada? Os americanos, cara. Os americanos. Por quê? Porque eles precisam desse nióbio em toda a indústria aeroespacial, né? Por causa da resistência, da nobreza desse material aí. E os brasileiros, esse nióbio, segundo o próprio Enéas, ele poderia gerar uma condição de supremacia do nosso país no mundo só por nós ter essa riqueza no nosso solo, gente. Né? Nós poderíamos ter moeda própria, nós poderíamos estar na situação de dominar o mundo economicamente, só que isso também não seria nada positivo, entendeu? Mas recursos bem administrados, geridos da maneira certa, né? onde gerasse realmente desenvolvimento para a população de uma forma sustentável e tudo mais, seria excelente. Mas não, país riquíssimo, nosso Brasil, riquíssimo de mão de obra, riquíssimo, um povo batalhador, um povo maravilhoso, às vezes um pouco entorpecido, às vezes um pouco displicente, desligado no que está acontecendo tudo. Essa é a nossa falha, mas é um povo bom, de essência. Tem uma meia dúzia aí, gente, que é o que atrapalha, que é o que ferra com tudo, tá entendendo? Na grande maioria é um povo 100%, cara. E eu acredito no povo brasileiro, entendeu? Eu acredito nos corações brasileiros, de fato, não é discurso aqui, cara. Sabe? Eu acredito mesmo. E acho que independente dessa podridão toda, tem que ter um momento que tem que parar com tudo isso. Eu acho que isso serve de alerta, serve para nós realmente acordar e, como toda grande doença, a busca por um grande remédio, né? Só que a gente tem que cuidar da onde que vem o remédio. Geralmente, as soluções que vêm dos poderosos, dizendo, vamos ajudar a população, são as menos confiáveis, porque ali é tudo disfarçado, tudo mentido, olha, vamos fazer isso, na verdade está cheio de coisa por trás dessas intenções que eles estão fazendo, e no fim lá é uma outra armadilha, eles tiram da gente de um jeito e engambelam nós de outro, e tu entende? E aí não adianta. Até assim, por que a gente apoia a greve dos caminhoneiros, né? Porque a gente sabe que o COFINS, os impostos todos que são a tal da CID, que é bastante falada agora, né? São os impostos que realmente ferram com a nossa vida. A gente vê que isso é totalmente arbitrário, né? A gente é usurpado o tempo todo, extorquido o tempo todo. Esse dinheiro cai na mão dos caras e a gente vê o que acontece com esse dinheiro. Esse dinheiro nunca volta para a população. Então é claro que nesse ponto a população toda vai se sensibilizar e vai concordar com o movimento dos caminhoneiros e concordar com a desoneração, imaginando, se desonerarem os combustíveis, aí, né, o alimento vai chegar mais barato, né, tudo, porque tudo que circula com combustível, a gente tá vendo que tudo circula com combustível, né, se cai o preço do combustível, melhora para todo mundo. Então, olhando por esse aspecto, legal, legal. Mas na verdade não, gente. Na verdade o que acontece é dizendo, sim, então nós vamos tirar a tributação aqui, mas já estamos estudando uma retributação, ou seja, porque isso que nós estamos tirando daqui, temos que repor de algum outro lugar. Se nós dermos esses benefícios para os motoristas, temos que vir aqui, porque senão vai criar um déficit, não sei o que, não sei o que. O que eles estão preocupados? Eles estão preocupados que vai acabar a teta deles. É esse dinheiro que não pode faltar.
Aí o Rodrigo vai lá e o Maia e diz não, porque ele era em quantos bilhões a conta dele lá. Ele jogou, se cai, se passa aquele erro dele lá, né? O que acontece? Olha quanto dinheiro eles podem engavetar por fora ali. Então eles acham que nós estamos dormindo, cara. Eles acham que é tudo uma tropa de imbecil que não percebe nada do que acontece e nós estamos ligados, cara, em tudo isso. E aí vamos nós aqui continuando denunciando esse tipo de coisa. Então, pessoal, se puderem agora, claro, todo mundo sabe, é uma época que realmente tu tem que te prevenir, né? Tu tem que estar com a tua dispensa mais ou menos por causa das cachaças que eles aprontam, mas isso tudo é sim orquestrado, isso tudo tem um outro motivo, faz a gente acreditar que é para o bem da população, mas não é. O objetivo geral, né, do arcontado acima dos comandantes que estão encarnados, que fazem essas babaquices todas aí, é causar o caos e o terror como a gente tá vendo ali, gente. Tá entendendo? Então assim, ó, por todos os lados. Aí tu vai lá, tu vê a novela Apocalipse com o Edir Macedo já colocando aquilo ali, né? Colocando aquilo ali. As pessoas de cabeça mais fraca já vão entrando naquela onda. Aí já vai criando toda essa massa negativa. Quem trabalha com energia já sabe que isso que é um fato que acontece, né? Aí vem as situações combinadas. Eu sempre falei que o Edir Macedo e a Igreja Universal é uma ferramenta muito importante nesse esquema de dominação. As pessoas, não, tá viajando. E aí, de novo, não quero ofender o cara que vai com a Bíbliazinha embaixo do braço acreditando no seu Deus ali no culto da Igreja Universal. Eu não quero, sabe? Eu sei que o problema é lá na cúpula do negócio. Não é o evangelho que vai no cultinho aqui, né? Aliás, até a maioria dos pastores que estão aqui não sabe nada que acontece também, coitados. São um bando de alienados, não sabe nada do que está acontecendo, né? Continuam achando que a Bíblia é o livro sagrado feito com inspiração divina, não sabe nem quem é o Jerônimo de Stridão, não sabe nem o que aconteceu nos concílios, não sabe nem o que contém nos livros que foram considerados apócrifos, entendeu? Mas querem a palavra divina. Então, qualquer coisa, qualquer argumento que tu fala, a palavra divina, inspiração divina, então aí não tem discussão, cara. Os caras não sabem nada sobre arqueologia, sobre nada de história, né? Os padres é a mesma coisa, gente, coitados. Então, assim, estão mais na condição de vítima, os coitados, do que né? Aí eu faço convite aqui, eu digo, ó, educadamente, quero convidar pra vir, só pedrada, coisa mal educada e tal, e sem argumento. É sempre que eu digo, quando começa as ofensas é pra terminar a argumentação. E se tu não tem argumento, né? Eu não vou lá falar com o cara, eu sou um representante da minha comunidade, depois vou lá, e aí o cara ali que é músico, que é uma coisa e tal, sabe mais sobre a origem da Bíblia do que eu mesmo, eu vou passar feio, então é melhor eu ficar aqui no meu quietinho, no meu cantinho, eu não vou ter argumento pra debater com ele lá. Ah, me corrijam se estou enganado, cadê o pessoal com argumento? E quando o pessoal me dá pedrada, nunca tem uma argumentação que comprove que a gente está mentindo, que a gente está louco, que a gente está denegrindo ou difamando. Não, é só ofensa. É só pedrada vazia, dizendo, tu só fala merda, tu não sei o que, não sei o que. Mas a argumentação, que nem a gente apresenta toda a argumentação nossa, baseada nos fatos, essas contra-argumentação não vem. E aí eu te pergunto, cadê o diálogo? Cadê o entendimento? Como é que se chega a uma conclusão? Né, se tu não tem um interlocutor, se tu não tem um argumento que vem do teu interlocutor, fica difícil, né? Mas continua na esperança de que a gente vá acordando junto, né? Eu não queria um mundo melhor só pra mim, eu queria um mundo melhor pra todo mundo, inclusive esses caras que fazem essas merda toda, né? Porque dizem que desejar o bem pros outros é o bem pra nós mesmos, então, né? Vamos lá, gente, mas ligado, não entrem nisso, cuidado com o poder vibratório, que é difícil tu manter teu poder vibratório, né? Então é justamente isso que nós temos que fazer, né? Saber de tudo isso, avisa as pessoas, não, cara, isso é na arquitetura, né? Arquitetado, é armado, é uma armadilha para baixar o padrão vibratório mesmo, é tudo combinadinho, ó. Vem uma novela, espalha o pânico na população, aí vem uma situação e tu vive mais ou menos o que está acontecendo na novela, aí, meu Deus, os cabeça mais fraca é o apocalipse, é o não sei o que, agora só falta, né, esperar pelo Salvador. Aí eles estão criando todo um cenário mundial para bagunçar o negócio todo, para que todo mundo, os menos avisados, sejam os indianos que vão esperar Buda, sejam os brasileiros que vão esperar Nossa Senhora, sejam os mexicanos que vão esperar a Madre Teresa de Calcutá, não interessa. O que eles querem é que a gente fique esperando que um Salvador venha, por causa que o anticristo está tomando conta.
E mais ou menos é fato, só que quem está apontando o anticristo é o que está fazendo o papel de anticristo, é isso que a gente não consegue entender, né? Aqueles que estão se colocando como salvadores da humanidade é que são os opressores, é isso que é difícil a gente entender nesse quadro todo. Mas aí vem os guerreiros que nem nós aqui. Aliás, gente, a gente leva pedrada aqui, né? Mas imagina em qualquer movimento, imagina, por exemplo, na época do Hitler, né? Imagina um cidadão que nem eu, ou que nem todos esses que ficam denunciando, que ficam apontando, que ficam, né, trazendo pesquisas e mostrando os podres para que as pessoas pensem, coisa e tal. Mas, cara, se der uma treta qualquer, como na novela, que um comando realmente negativo tome conta de forma opressora e resolva calar, cara, todos nós seremos os primeiros alvos. Como é que eles vão dizer, tu não é um conspirador? Né? Olha, 160 vídeos eu tenho aqui, a maioria deles acusando, mostrando, né? Cara, então assim, ó, nós, os denunciantes, os delatores, né, numa situação dessas, os poucos repórteres que apontam realmente o que acontece, os que pesquisam e que saem um pouco dessa imprensa manipulada, né, da mídia oficial ali, coisa e tal, cara, nós estamos com o nosso traseiro na reta, nós estamos no paredão de fuzilamento, cara, entendeu? Então, alguém que estiver ouvindo e que tiver só o ímpeto de pegar e só vem falar coisa ruim, só vem encher o saco da gente, querer ditar como é que a gente deve fazer nossos programas ou como a gente deve falar ou coisa e tal, porra, meu, se liga, cara, tá entendendo? Nós estamos aqui pesquisando, estamos botando nosso pescoço na forca lá, porque se dá uma merda aí, é nós, né? Aí a maioria das pessoas aí que, eu não tenho nada a ver com isso. Nós que estamos colocando a nossa cara, falando e coisa e tal, e que tá gravado e todo mundo viu, nós não temos pra onde fugir, nós estamos num paredão de fuzilamento. A nossa posição está explícita de denunciante. Então tem muita gente jogando pedra na gente agora, né? Porque não sei o quê, porque não sei o quê. E a hora que dá uma merda que a gente tá dizendo que vai dar, né? Que a gente não quer que dê, que a gente tenta lutar positivo, mas a gente tá vendo isso aí, né? Aí, né? Quem vai se ferrar? Nós. Mas nós vamos continuar. Se esse é o motivo, se essa é a causa da nossa vida, se é pra isso que a gente foi encarnado, entendeu? Vamos lá. É isso que meu coração diz que eu devo fazer, é isso que eu vou continuar fazendo. Da forma que for possível. Mas sinceramente, já estou enchendo meu saco, cara. Mas um beijo a todos que nos ouvem, aos que nos apoiam e aos que têm paciência para nos perceber esses desabafos desse que vos fala. Beijo, pessoal.